Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 37 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje finalizaremos o estudo sobre o pecado da idolatria. Mateus 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Por meio de uma modesta, objetiva e imparcial interpretação de vários textos bíblicos temáticos, não é difícil de se compreender que Deus sempre considera como sendo pecado não apenas a atitude do ser humano em curvar-se, físico ou mental, em adoração perante a outros deuses. A contrariedade e a desaprovação da parte de Deus se estende a tudo, real e abstrato, que possa contribuir para a prática, a divulgação, a expansão, a manutenção e a conservação da idolatria. Muitas referências bíblicas de ordens proibitivas fazem citações diretas à prática da idolatria, mostrando, portanto, que se trata de um pecado abominável diante de Deus, sendo possível de punições. Para maior compreensão, profeta Jeremias 32, verso 34, também 2 Crônicas 7, versos 19 ao 22. Há por parte de Deus uma ação instrutiva de recusa, de não permissão e de não aceitação. Êxodo 20, verso 13: Não terás outros deuses diante de mim. Verso 23: Não fareis outros deuses comigo. Deuteronômio 6, verso 14: Não seguireis a outros deuses. Assim sendo, todo ser humano que abole a prática idólatra faz o que é bom e reto diante dos olhos de Deus. E ouvinte, as múltiplas ordens imperativas de Deus foram transmitidas à humanidade, dizendo para a mesma não ter, não fazer e não seguir a outros deuses. Posteriormente, ele acrescentou outras ordens claras, determinando a não temer, não se inclinar, não servir e não sacrificar a outros deuses. Livro do Êxodo 20, verso 3, Êxodo 23, verso 24, Deuteronômio 5, verso 9, 2 Reis 17, verso 35. Deus nunca foi e nunca será tolerante e nem flexível quanto à adoração de qualquer ser humano a qualquer tipo de imagens, objetos ou a outra pessoa. Ele rejeita qualquer ideia e qualquer atitude de apoio, assim como rejeita também o exercício de quem quer que seja da idolatria. As proibições bíblicas alusivas à idolatria não se limitam apenas à adoração e veneração individual ou coletiva a outros deuses, mas ela é ampliada aos outros meios idólatras em que o ambiente material ou espiritual possa proporcionar. Na primeira epístola endereçada à igreja de Corinto, nos capítulos 8 e 10, o apóstolo Paulo ressalta que, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, os cristãos devem saber que, primeiro, o ídolo nada é no mundo, verso 4. Segundo, quem come coisas sacrificadas ao ídolo fica com a consciência contaminada, verso 7. Terceiro,
A liberdade que se tem para participar dos rituais não pode ser motivo de tropeço espiritual. Verso 9. Quarto, os que comem dos sacrifícios consagrados aos ídolos são também participantes do altar idólatra. Capítulo 10, verso 18. Quinto, as coisas que são sacrificadas aos ídolos são aos demônios que as sacrificam. Capítulo 10, verso 20. Sexto, é proibido ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 21 do capítulo 10. Sétimo, não comais alimentos sacrificados aos ídolos. Verso 28. Oitavo, só convém alimentar daquilo que é para a glória de Deus. Verso 31. Outras referências neotestamentárias incorrem advertidamente sobre o pecado da idolatria. Elas citam a necessidade de abstinência e de vigilância que o ser humano deve ter com todas as coisas sacrificadas aos ídolos. Expõe o cuidado que cada um deve ter para poder guardar-se. Atos 15, verso 29, Atos 21, verso 25. Expõe o cuidado que cada um deve ter para poder guardar-se dos ídolos. 1 João 5, verso 21, fala da necessidade de afastar-se da idolatria. 1 Coríntios 10, verso 14, reporta a impossibilidade de se conseguir servir a Deus e ao ídolo Mamon, Deus da riqueza. Mateus 6, verso 24. Livro do profeta Isaías 46, verso 7, diz: sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Ei, ouvinte, quem desse modo age, menospreza aquele a quem somente a ele seja honra e glória para todo sempre. Amém. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Ó Deus bendito e santo, majestoso, soberano Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, rogo a tua bênção, ó Senhor, sobre nossas vidas no dia de hoje. Pai, permita a ação poderosa do teu Espírito Santo na vida de cada ouvinte desta mensagem. Que a graça salvadora de Cristo Jesus seja manifesta em cada ser. É o meu pedido, é a minha oração. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. E ouvinte, os relatos bíblicos indicam que são muitas as consequências sofridas pelos idólatras por causa do pecado da idolatria. Primeiro, perda da comunhão com Deus. 1 Reis 11, verso 4. Segundo, tornam-se alvo da ira de Deus. 1 Reis 14, verso 9. Terceiro, trazem sobre si pavor e pânico. Oséias 10, verso 5. Quarto, desviam do caminho certo. Deuteronômio 9, verso 12. Quinto, serão malditos diante de Deus. Deuteronômio 27, verso 15. Sexto, perdem o temor a Deus. Êxodo 32, verso 6. Sétimo, não alcançam livramento por parte de Deus. Juízes 10, verso 13.
Oitavo, tem os seus bens sitiados pelos inimigos. 2 Reis 17, verso 5. Nono, serão envergonhados diante dos inimigos. Isaías 42, verso 17. Décimo, serão alvos da ira de Deus. Deuteronômio 11, versos 16 e 17. 11º, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, verso 15. A qualquer pessoa que esteja buscando outros medianeiros para ter acesso a Deus, a Bíblia enfatiza que é somente o Senhor Jesus Cristo capaz de interceder junto a Deus em favor de todos os homens. Atos 2, versos 33 e 34, Efésios 1, versos 20 ao 22, Primeira Epístola de João 2, verso 1, Hebreus 8, verso 2. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.